Esta é a 10ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do bacharel, da bacharela em expressão gráfica. E está aqui para isso o Anderson Rogers Teixeira Góes, que é licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Métodos Numéricos em Engenharia pela mesma universidade. É coordenador e professor do bacharelado em Expressão Gráfica, também é professor na pós-graduação em Educação, Teoria e Prática de Ensino, e da pós-graduação em Educação em Ciências em Matemática, todos na Universidade Federal do Paraná. Eu agradeço a sua participação. E vamos iniciar por uma situação engraçada, diferente, ou até um caso a respeito da formação ou do trabalho deste profissional. Tudo bom, Silvio? Olá a todos e todas. Pensando nessa situação, né, remetendo ao nosso curso, o que a gente sempre vê são, devido ao nome, né, do curso de Expressão Gráfica, muitas vezes os alunos chegam pensando que o curso ou ele vai ser muito voltado para um desenho, voltado a uma arte mais livre, e aí se deparam com disciplinas que envolvem um pouco de conceitos matemáticos e até modelagem, né, digital em softwares, ou os estudantes chegam pensando que vão trabalhar só com impressoras 3D, e aí se deparam com disciplinas voltadas para o desenho geométrico, onde vão utilizar régua e compasso, né? Então aí nesses casos assim a gente dá, né, conversa com eles, dá aquela risadinha de sempre, assim, olha, né, a gente precisa ter base, né, para ser profissional, né? Então tem que passar por diversas áreas, né? E o nosso curso ele é bem isso, ele é um curso multidisciplinar. Isso que eu ia perguntar, né? Então, o que é esta formação, né, do bacharel em expressão gráfica? O foco final, né, o nosso bacharel, ele vai ser um profissional que vai conseguir trabalhar com o desenvolvimento de projetos em conjunto com outros profissionais, né, mas trabalhando bem nessa questão de projetos e ferramentas computacionais, né? Então, vamos pensar lá, vou dar um exemplo talvez que fique mais simples, mais evidente, as maquetes virtuais, né? Então, numa maquete virtual, eu consigo fazer com que as pessoas adentrem aquele ambiente, reconheçam aquele ambiente, né? Antigamente, a gente tinha somente as maquetes físicas, né? Como eu tenho algumas aqui em cima, né? Aqui em cima, alguns trabalhos de alunos também aqui desse lado, mas a gente consegue passar isso agora para um software e que traz elementos que antes a gente não conseguia verificar, né? Então, nesses projetos, hoje em dia, a gente pode prever exatamente como vai ficar um ambiente, se a gente pensar nessa questão da maquete, de uma casa, de qualquer outro tipo de ambiente, como que vai ficar esse ambiente sem ter ele ainda fisicamente, né? Ou seja, só no projeto, né? Essa é uma das questões aí que muitas vezes os alunos entram achando que vão trabalhar diretamente, né, diretamente no computador, mas não. Antes de tudo isso, a gente precisa ter alguns conhecimentos, e esses conhecimentos vêm lá do desenho bidimensional, do desenho que a gente acaba utilizando régua, compasso, desenho à mão livre, né? E são conceitos, né? Porque nós estamos falando de um curso superior, né? Um curso de bacharelado, então um curso que desenvolve pesquisas. Então existe toda uma parte acadêmica, parte de teoria, né? Que vai estar nessa questão, né, do curso. Esse curso, para a gente dar uma sapeada, na divisão tradicional de áreas, ele é exatas ou humanas? Biológicas, claro que ele não é, né? Então, o curso, ele aqui na universidade, na verdade, sim, esse curso ele é um curso pioneiro no Brasil,
tá? Existe só 2 cursos com essa denominação no Brasil, mas o único em bacharelado é o nosso, tá? Só para que saibam, existe um curso de licenciatura em expressão gráfica na Universidade Federal de Pernambuco. O curso aqui, ele está no setor de ciências exatas, mas por ele ter esse caráter interdisciplinar, ele passa por diversas áreas, né? Hoje, se a gente olhar as diretrizes dos cursos superiores, ele seria um curso que está interligado na área de design, tá? Mas ele é um curso que, como ele surge de um antigo departamento, que era o departamento de desenho, que vem, inclusive, de um departamento de matemática, ele ficou aqui no setor de ciências exatas aqui na nossa universidade, né? Então, eu ia perguntar isso, né? Quer dizer, você já falou isso no início, quando contou a situação. Qual é a diferença de um designer gráfico e de um design de produto? O design gráfico, ele vai trabalhar mais essa questão visual, né? E o de produto, ele vai trabalhar mais a questão do desenvolvimento mesmo do produto, né? O nosso curso aqui de bacharelado em expressão gráfica, ele passa um pouco por todas essas áreas, né? Inclusive, ele vai um pouco além, né? Ele não tem essa especificidade desses cursos, porque aí são cursos que têm uma grade diferenciada, né? Vamos dizer assim, a grade curricular diferenciada, até porque, como eu disse, o nosso ele é um curso único no Brasil. Ele vai fazer essas interfaces, tá? A gente sempre pensa que esses nossos egressos, eles vão estar trabalhando, sobretudo, com outros profissionais, então vai envolver arquitetos, engenheiros, né, os próprios designers, mas são cursos assim que eles possuem um foco um pouco diferente, né, principalmente aqui do nosso, né? O nosso ele vai envolver muito essa questão da modelagem mecânica, a modelagem arquitetura, e a modelagem em produto. Seriam 3 áreas que nós temos no curso, né? Ou seja, essa modelagem é desenvolver esses projetos de forma virtual, vai procurando já, inclusive prevendo e mitigando, né? Ou seja, já tentando solucionar os problemas que podem surgir num projeto, né? Que antigamente a gente tinha lá os projetos só à mão, vamos dizer assim, no papel. E aí, quando executavam o projeto, a gente verificava alguns erros na execução. E os softwares que hoje a gente consegue trabalhar, fazer a modelagem, verificar como que vai estar depois de pronto, ele já vai acabar nos trazendo esses prováveis percalços que podem acontecer e a gente já consegue estar solucionando, né? Quer dizer, se eu entendi bem, o arquiteto faz o projeto de que seria uma edificação e esse bacharel vai fazer a maquete dinâmica, é isso? Isso, exatamente. Essa é uma das atribuições que ele pode estar trabalhando, né? Então, pensando nessa área de arquitetura. Vamos falar de outras atribuições, além da arquitetura. Então, ele pode estar trabalhando com a criação também de projetos de produtos, né? Então está trabalhando junto com engenheiros mecânicos, né? Ele pode... a gente tem trabalhado bastante, e aí eu vou dizer aqui que com relação aos professores do curso também, em 2 vertentes, que é o desenvolvimento de materiais didáticos, sobretudo para pessoas com deficiência, tá? E também temos trabalhado com realidade aumentada, virtual, metaverso, tá? Então são áreas aí que o bacharel em expressão gráfica ele pode estar trabalhando, tá? E essa realidade... Continue, desculpa. Não, que são vertentes que a gente, à medida que nós vamos desenvolvendo o curso, né, a gente vai vendo que no que os nossos estudantes estão trabalhando, né? Hoje nós estamos com 10 anos de curso, esse ano fez 10 anos dos primeiros alunos que ingressaram no curso, né, de quando nós abrimos o curso,
Então, e quando eles saem, os egressos, né, eles estão atuando em diversas frentes. Né? Não é uma única frente que eles podem estar trabalhando tanto na parte de empreendedorismo, que nós temos diversos que trabalham. Eles abrem escritórios, é isso? Ou oficinas? Isso, oficinas, stand-ups, né? E em áreas específicas que antes a gente não imaginava, né? Um caso aqui, assim, que eu sempre vejo e acompanho alguns dos egressos pelas redes sociais, tem o Pedro, ele desenvolve hoje aquela, por exemplo, para pets, né? Então, cachorros que perderam a mobilidade das pernas traseiras. Sei. Então, precisa daquelas cadeirinhas específicas. Né? Antigamente, o que acontecia? Antigamente, o que acontecia? As cadeiras eram todas padrões. Né? Ele faz todo o escaneamento, aí ele faz cadeiras personalizadas, né? Então, inclusive, se o dono quiser alguma temática para estar decorando, digamos, ela, né? Aquelas cadeirinhas com rodinhas, então é algo bem interessante, assim, que a gente começa a verificar que a ciência, né, ela traz não só para o ser humano, mas também para os nossos animais, que hoje em dia, né, os pets fazem parte da nossa família, né? Então, esse é um dos casos aí que nós temos de egresso que tem, né, que é um empreendedor, tá? E essa realidade aumentada seria aplicada à educação? Não, aplicada a tudo. Nós temos projetos que são voltados para a realidade de saúde, para a saúde, né? Tem uma equipe que já trabalhou também com realidade virtual na questão de engenharia elétrica, num projeto, inclusive, junto com a nossa concessionária de energia aqui, que é a Copel, né? Então, na verdade, eles desenvolvem, porque dentro dessa realidade virtual, são necessários o quê? São necessários também os personagens modelados, né? Então, todas aquelas animações que a gente vê da Disney, por exemplo, que inclusive nós temos uma ex-aluna que trabalha num desses estúdios, né, fazendo essas animações. Dentro dessa realidade virtual, a gente precisa, são necessários esses elementos, né? E os nossos estudantes conseguem desenvolver isso, né? Os nossos egressos, os nossos estudantes conseguem desenvolver essa modelagem, criar esses objetos para ser utilizado dentro de uma realidade virtual. Então, eles aprendem vários softwares, ou eles desenvolvem o software? Eles aprendem a utilizar os softwares. Né? Então, a gente tem alguns softwares que a gente acaba utilizando. Né? Quando o curso iniciou, a gente tinha um convênio com algumas distribuidoras de softwares, né? Por exemplo, a Autodesk. Mas hoje em dia também a gente está utilizando alguns softwares livres aí que tem dado bastante qualidade também, né, nos trabalhos. Então fica muito também a critério do professor, né, qual software que vai utilizar dentro das disciplinas e para qual tipo de projeto. Porque se eu vou trabalhar num projeto de arquitetura, é um tipo de software, num projeto de mecânico, é outro tipo de software, né? Então, dentro da nossa grade curricular, eles vão passar por todas essas áreas, e aí cada professor vai estar trabalhando com um software que melhor se adeque àquela área, né? E em relação à realidade aumentada, é igual à realidade virtual ou é outra coisa? Não, a realidade virtual você tem uma imersão, né? Então você está dentro de um ambiente que é totalmente virtual, né? Você vai utilizar geralmente aqueles óculos, né? E aí você não vai ter, digamos, visualmente você não vai estar vendo o que está acontecendo ao teu redor, porque você está vendo o que está acontecendo no que foi programado. A realidade aumentada, ela é uma mescla, né? Então ela mescla a realidade virtual com a realidade, com o real. Um exemplo de realidade aumentada, e que a gente tem, que há alguns anos aí foi bem difundido, foi aquele joguinho do Pokémon, que as pessoas saíam procurando o Pokémon na cidade, tudo quanto é lugar. Ou seja, ele misturava o virtual com o real, né? Isso é uma realidade aumentada, né?
Então, essa seria mais ou menos as duas. E hoje em dia, a gente já tem também o metaverso, né? Que aí já é um outro ambiente onde você consegue realmente ter uma interação melhor, né? Então, você consegue, inclusive no ambiente virtual, ter interação com outras pessoas. Né? Então, ele é muito... Ele está sendo... Tem um laboratório sobre isso, um professor coordena aqui na universidade, esse laboratório que ocorre interações dentro do ambiente virtual. Uau! Então, é muito, de fato, muito abrangente. Mas ele aparece como um técnico não de nível médio, mas uma pessoa que é capaz de fazer essas coisas. Isso, exatamente. Né? Porque quando nós pensamos no curso, né, o nosso curso, então, ele sempre trabalhava com a questão do desenho com instrumentos, e aí o departamento que eu trabalho atende outros 13 cursos na universidade, né, que são as engenharias, né, e 2 cursos de licenciatura, que é a matemática e era a arte visual. E a gente via o quê? Que esses profissionais das engenharias, eles não tinham dentro do currículo deles essa questão de trabalhar com esse tipo de software. E era algo já há 10 anos, né, que estava sendo cobrado já. E então aí nós começamos a pensar que, não, vamos trazer um profissional que faça isso, né, porque o engenheiro civil já tem as suas atribuições, um arquiteto já tem as suas atribuições, né, mas aí precisava de um profissional que soubesse de projeto, mas que soubesse também modelar e, mais ainda, detectar problemas dentro desses projetos, né? Porque o objetivo hoje, né, a gente não pode, com toda a tecnologia que a gente tem, ir fazer uma execução de um projeto e só lá na hora que está fazendo a execução, verificar que tem um erro. Né? Erros passam despercebidos, né? Somos todos humanos, lógico, né? Claro. Mas com esse tipo de software, a gente consegue diminuir bastante, né? A gente consegue, assim, praticamente zerar, porque a gente consegue simular realmente o real dentro do virtual. E você usou várias vezes a palavra modelar. O que é modelar? Então, modelar, ele vai ser essa questão da gente reproduzir, vamos pensar assim, algo no ambiente virtual. Né? Antigamente a gente modelava, vamos pensar ali, uma pessoa modelando a própria argila mesmo, né? Então era um trabalho manual. Agora a gente vai conseguir modelar isso dentro de um software, ou seja, vai conseguir dar essa forma que a gente está procurando, seja uma forma arquitetônica, seja uma forma orgânica, mas dentro de um software, com todas as características, texturas, tamanhos corretos, mas dentro de um software. Tá? Então, inclusive isso a gente precisa, por exemplo, quando nós vamos fazer uma impressão 3D, né? Vamos utilizar uma impressora 3D, isso é algo que as pessoas às vezes pensam que é muito fácil utilizar uma impressora 3D. Né? Mas para utilizar uma impressora 3D, você precisa de um modelo antes, né? Precisa de um arquivo, precisa de uma criação. E são poucas pessoas que criam isso. Esses dias mesmo eu discutia com alguns professores aqui no estado do Paraná e em Curitiba também. Eu estava tentando lembrar se era da rede também, mas é da rede, sim, estadual, e no município eles estão recebendo algumas impressoras 3D. Eu trabalho muito com professores e eu disse, olha, não é fácil lidar com a impressora 3D, porque primeiro, tudo que você pensa, você tem que jogar isso para um software, você tem que modelar, você tem que dar essa forma. Né? O que muitas pessoas fazem é pegar coisas que estão prontas na internet, tem vários bancos de dados, e aí vão lá e imprimem, ok, mas se eu quero algo diferente, quem que vai fazer isso? Não é para qualquer pessoa, um professor mesmo não tem habilidade para isso. Não é qualquer profissional que tem essa habilidade. Mas essa modelagem também é matemática?
Envolve matemática também. Né? Então, essa modelagem, por exemplo, em algumas disciplinas, o aluno vai trabalhar a questão de parâmetros, vai trabalhar a questão, é lógico, como os softwares hoje também, eles são mais visuais, vamos pensar assim, eles já estão todos programados, mas por trás desses softwares é só matemática, né? Mas essa parte a gente acaba não trabalhando com o curso, a gente trabalha algumas coisas mais relacionadas aos parâmetros mesmo, né, que devem ser utilizados nesse sentido, né, é mais a utilização do software e saber como utilizar o software mesmo. E o acesso a esse curso é pelo SISU, é isso? O acesso pelo Enem, curso, ele tem, na verdade, duas formas, pelo próprio vestibular da universidade, né, que é a continua tendo, a Universidade do Paraná tem um vestibular. vestibular. Isso, a Universidade Federal do Paraná, ela continua com vestibular, né, mas também temos acesso pelo SISU também, tá? Então, uma parte das vagas vai para o vestibular e outra parte vai pelo SISU por meio da nota do Enem, né? Sei. E como é que é o mercado de trabalho para o egresso? Né? Ele sai do curso empregado, ele faz estágio, há dificuldade. Como é que vocês observam isso? Então, a gente não vê dificuldades. Quer dizer, quando eu falo empregado, pode ser autoemprego, né? Sim. Eles têm, durante o curso a gente percebe que, olha, quase a totalidade dos nossos alunos fazem estágio, né? E aí, é lógico que eles já acabam, de alguma forma, ou eles acabam sendo efetivados, ou eles decidem abrir suas próprias empresas, serem empreendedores. Né? No currículo hoje, nós não temos mais o estágio obrigatório. Nós tínhamos uma disciplina antes que era estágio obrigatório, mas hoje nós não temos. Mas mesmo assim, a gente percebe que os alunos estão fazendo estágio, principalmente nos escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia civil, né, os escritórios de realidade aumentada. Né, então, eles vão, assim, em escritórios que a gente, às vezes, até desconhece, né, ou que, às vezes, a gente pensa que o aluno, ele entra, ele tem toda uma bagagem, mas às vezes eles vão trabalhar também em algo, às vezes, que é mais até no início do curso mesmo, né? Numa parte de comunicação visual, né? De alguma empresa, né? Algum departamento da empresa que precisa dessa parte de criatividade, porque a gente trabalha muito essa questão da criatividade dentro do curso, né? Então, eles acabam, depois, a maioria já ficando aí nessas empresas. Quer dizer, eles conseguem se encaixar, né? E eles ficam no Paraná ou se expandem para o Brasil? A maioria fica no Paraná, mas nós temos pelo menos 2 casos. Um que foi trabalhar com a Google, né? E tem uma egressa que também foi trabalhar nesse escritório que é vinculado à Disney, né? Mas eu acredito que ela está aqui na região sul, mas ela não está aqui no Paraná. Mas são 2 casos assim que a gente sabe que acabaram saindo um pouquinho aqui da região. E os alunos, quando entram, eles acabam se adaptando ou acabam saindo do curso, né, buscando outras possibilidades? Aqueles que acham que é só só no papel ou só no computador, só no papel, ou só no desenho? Não, eles acabam se adaptando, né? A gente tem um corpo de professores aqui que são bem... a gente consegue passar muito bem o porquê de cada disciplina que está dentro do curso, né? Inclusive, quando nós fizemos esse último currículo, nós começamos a pensar ele de trás para frente. Quem que nós queríamos formar e o que esse aluno precisava ver durante o curso. Então, a gente tem sempre essa conversa com os nossos estudantes. Tá? Lógico, né? Uma desistência ou outra sempre tem, porque aí o aluno acaba vendo que não era o que ele pensava, né? Ainda mais por curso ser um curso que não é tão conhecido, por ser pioneiro no Brasil, né? Então eles chegam e acabam percebendo que não é o que eles querem, e realmente aí tem que procurar realmente o que quer, né? Mas a gente tem um bom número aí de estudantes que
que acabam concluindo, sim, o curso. Perfeito. E, então, há uma progressão, né? Quer dizer, eles acabam ficando, né? E se ajustando. O curso tem muita optativa? O curso, a gente sempre oferta optativas e ele tem que fazer no mínimo 3 optativas durante o curso. Tá? 3? 3 optativas, isso. Sim. Durante o curso ele faz 3 optativas. Geralmente eles vão fazer alguma coisa relacionada ao próprio trabalho de conclusão de curso que eles precisam fazer, né? Mas aí o restante do curso, são todas disciplinas obrigatórias, que são disciplinas presenciais, disciplinas híbridas e disciplinas à distância. Nós temos as 3 modalidades de disciplinas dentro do curso, tá? Então, ele é um curso, além de trabalhar diversas áreas, ele trabalha de diversas formas também, né? Então, ele é um curso realmente, sim, bem diferenciado, né? Nesse sentido. E não há problema em relação a isso? Não. Os Eles alunos, gostam dessa função? Gostam, Eles chegam já sabendo, assim, a gente já informa como é, e eles acabam se adaptando, né? A gente acaba trabalhando essa questão de autonomia, principalmente com as disciplinas à distância, né? Então, eles acabam se adaptando, sim, com certeza. Muito bem. Eu agradeço seus esclarecimentos e até o próximo Desafio Profissão.